Essa singularidade fazia de Balaão uma figura cercada de respeito e também de desconfiança. Seu estilo de vida não era o de um servo humilde. Ele se destacava pela forma como lidava com reis, pelo valor que cobrava, pela influência que exercia. O que para alguns era dom, para outros parecia negócio. Ele transitava entre o espiritual e o político, entre o sagrado e o interesse próprio. Ainda assim, Balaão parecia conhecer o peso das palavras divinas. Era alguém que não brincava com aquilo que dizia ouvir do céu. Suas declarações não eram vazias, e isso só aumentava sua fama. Foi por isso que quando o povo de Israel começou a marchar pelo deserto em direção a Canaã, vencendo reis e atravessando territórios com a força do Deus invisível, um outro rei, Balaque, decidiu agir. Ele sabia que a guerra contra Israel talvez não pudesse ser vencida com espadas. Precisaria de palavras. E não de qualquer uma, precisaria de Balaão. Antes de continuar, quero te convidar a comentar de qual cidade ou país você está assistindo. Vamos ver até onde essa mensagem está chegando. As planícies de Moabe já não respiravam tranquilidade. O povo de Israel, que antes vagava pelo deserto como nômades guiados por uma nuvem, agora se movia com direção, força e vitórias. Havia derrotado os amorreus, superado reis poderosos e se estabelecido nas proximidades do Jordão, diante das terras de Canaã. Sua presença inquietava, como uma tempestade que se aproxima lenta, mas certeira. Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe naquele tempo. Ele viu com seus próprios olhos a força numérica de Israel e ouviu relatos sobre como derrotavam inimigos com uma facilidade sobrenatural. Não se tratava apenas de táticas de guerra, havia um favor invisível, algo além do humano, e isso o aterrorizava. Ele temia que o povo de Israel destruísse Moabe como bois devoram a grama dos campos. Esse povo parecia invencível, e embora tivesse exércitos, Balaque não confiava que a espada resolveria. Era preciso outro tipo de ataque, algo espiritual. Algo que enfraquecesse Israel antes que entrasse em combate. Foi então que o nome de Balaão surgiu. O rei sabia da fama daquele homem que morava em terras distantes. Um profeta cujas palavras tinham poder. Balaque reuniu seus anciãos e líderes midianitas, preparando uma comitiva respeitável. Enviou mensageiros com riquezas e promessas e uma missão clara: trazer Balaão para lançar uma maldição sobre Israel. As instruções eram diretas. Os emissários deveriam dizer: um povo saiu do Egito e cobre a face da terra. Vem, pois, agora amaldiçoa-me este povo. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo, pois sei que quem tu abençoas é abençoado, e quem tu amaldiçoares é amaldiçoado. A comitiva partiu, cruzando desertos e vales, até chegar à casa de Balaão. E lá entregaram a mensagem. Um pedido coberto de respeito, mas com intenções escuras. Os olhos de Balaão encontraram nos presentes a tentação, e em suas palavras, um conflito começou a se formar. Ele sabia a quem deveria ouvir, mas também sentia o peso de ser desejado por reis. Naquela noite, Balaão se recolheu, e algo inesperado aconteceu. Deus falou com ele: se esse conteúdo está tocando seu coração, você pode apoiar esse projeto doando qualquer valor clicando no botão "Valeu demais". Seu apoio me ajuda a continuar contando essas histórias com dedicação. Naquela noite, o silêncio que envolvia a casa de Balaão foi rompido por algo sagrado. O Deus Altíssimo, o mesmo que conduzia Israel pelo deserto, falou com ele. Não foi um pressentimento, nem um eco interior. Foi a presença divina, real e direta. E a pergunta veio com firmeza: quem são esses homens que estão contigo? Balaão explicou. Contou sobre os enviados de Balaque, o rei moabita, e sobre o povo que saíra do Egito, cobrindo a face da terra. Explicou o pedido de maldição, talvez esperando que Deus permitisse, talvez esperando que uma concessão viesse.
Mas a resposta divina foi clara, direta e inegociável. Não irás com eles. Não amaldiçoarás este povo, porque é abençoado. Aquela era uma ordem que não deixava espaço para interpretações. Deus não apenas impedia Balaão de acompanhar os mensageiros, mas também deixava claro o motivo. Israel era um povo abençoado, e nenhuma palavra contrária teria poder contra aquilo que já havia sido decretado do céu. Ao amanhecer, Balaão foi até os mensageiros e, com uma simplicidade que escondia o peso da conversa da noite anterior, disse apenas que o Senhor não o permitira ir com eles. Não houve explicações detalhadas, nem menção à bênção que pairava sobre Israel. Ele apenas recusou, mas algo em seu tom deixava uma brecha. Balaque, ao receber a resposta, não desistiu. O rei conhecia homens e sabia que alguns nãos eram apenas disfarces de interesse. Ele interpretou a recusa como uma questão de honra ou dinheiro. Então preparou uma nova comitiva, ainda mais ilustre, ainda mais tentadora. Enviou príncipes mais honrados, com promessas maiores, com palavras que massageavam o ego de qualquer profeta. Enquanto a nova caravana se aproximava, o coração de Balaão estava inquieto. Ele havia ouvido a voz de Deus, sabia qual era a vontade do Altíssimo. Mas a fama, o prestígio, a promessa de riquezas, tudo isso continuava batendo à porta. E quando os novos mensageiros chegaram, trazendo não apenas ouro, mas honra, Balaão hesitou. Pediu que passassem a noite, pois ele consultaria o Senhor mais uma vez. Mesmo sabendo a resposta, a chegada dos novos mensageiros foi marcada por reverência e promessas. Eles falavam em nome de Balaque, o rei de Moabe, mas suas palavras eram direcionadas ao coração ambicioso de Balaão. Assim diz Balaque: não deixes de vir a mim. Eu te recompensarei grandemente, farei tudo o que me disseres. Vem, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. A oferta era sedutora. Mais do que riqueza, havia ali prestígio, influência e poder. Balaão, por fora, aparentava cautela. Disse aos enviados que mesmo que Balaque lhe desse sua casa cheia de prata e ouro, ele não poderia transgredir a palavra do Senhor. Era uma declaração forte, mas sua atitude a contradizia. Ele não os mandou embora. Pediu que ficassem. Disse que consultaria o Senhor mais uma vez, como se Deus pudesse mudar de ideia. Era um pedido disfarçado de devoção, mas nas entrelinhas havia desejo. Balaão esperava por uma brecha, por uma exceção, por uma concessão que lhe permitisse ceder sem parecer desobediente. Naquela noite, Deus veio até ele novamente, mas desta vez a resposta carregava um tom diferente. O Senhor permitiu que ele fosse com os homens, mas com uma condição clara: Balaão só diria o que Deus mandasse dizer, nada mais, nada menos. Era uma permissão condicional, um alerta embutido em uma autorização. Deus via o coração de Balaão. Sabia que não era apenas obediência o que o movia, mas ambição. Mesmo assim, deu-lhe o direito de ir, talvez para revelar diante de todos a verdadeira inclinação de seu coração. Na manhã seguinte, Balaão selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Mas o texto sagrado revela um detalhe desconcertante. A ira de Deus se acendeu porque ele foi. Não era apenas o ato de ir, mas o modo como foi. Balaão não partiu em temor, nem com reverência. Foi com o coração dividido, com os olhos na promessa de recompensa. Ele partiu como quem seguia uma permissão, mas com um espírito de ganância. E isso Deus não toleraria. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. O caminho entre Petor e Moabe era seco e empoeirado, ladeado por colinas e vales silenciosos. Balaão cavalgava em sua jumenta, ladeado pelos príncipes de Moabe. Aos olhos humanos, era apenas mais uma jornada, mas nos céus algo havia mudado.
Deus já não via aquela viagem com aprovação. O coração de Balaão havia traído sua missão e a ira do Senhor se acendeu. Sem que Balaão percebesse, um anjo foi enviado para interceptá-lo. Um ser celestial, com espada desembainhada, posicionou-se em seu caminho. Balaão não viu. Seus olhos estavam obscurecidos, mas sua jumenta, simples, humilde, ignorada, viu o anjo com clareza e reagiu. Pela primeira vez, ela se desviou do caminho, entrando pelos campos. Balaão, irritado, a golpeou com força. A jumenta voltou à estrada, mas o anjo se posicionou novamente, agora entre dois muros estreitos. O animal se apertou contra a parede, esmagando o pé de Balaão. Ele, sem entender, golpeou-a outra vez. Ainda assim, o anjo avançou, e pela terceira vez, a jumenta parou. Agora, sem saída, deitou-se no chão. Balaão, cego à realidade espiritual, perdeu o controle. Tomado pela fúria, espancou o animal com sua vara. E foi então que algo extraordinário aconteceu. A jumenta falou. Com voz clara e serena, perguntou por que estava sendo maltratada. Recordou sua fidelidade, seu serviço constante e questionou se alguma vez antes havia se comportado assim. Balaão, ainda cego ao absurdo da cena, respondeu como se fosse natural. Disse que ela estava zombando dele e que se tivesse uma espada, a mataria. Naquele instante, os olhos de Balaão foram abertos. Ele viu o anjo diante de si, espada em punho, em posição de juízo, e caiu com o rosto em terra. O anjo falou com autoridade. Se não fosse pela jumenta, Balaão já estaria morto. A fidelidade do animal havia salvado o profeta. Balaão confessou seu erro e se ofereceu para voltar. Mas o anjo repetiu. Ele poderia seguir, desde que falasse apenas o que Deus dissesse. Era mais do que uma ordem. Era a última advertência. Balaão continuou a viagem, agora com o coração abalado pelo confronto celestial. Quando finalmente chegou às terras de Moabe, o rei Balaque o recebeu com ansiedade. A presença do profeta era a peça que faltava para o plano ganhar forma. Balaque o repreendeu com leve ironia. Por que não vieste logo? Não sou eu capaz de te honrar? A fala carregava orgulho e cobrança. Mas Balaão respondeu com frieza. Eis que cheguei. Mas poderei eu dizer coisa alguma? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Ainda assim, o rei não desistiu de seu intento. Levou Balaão a um lugar alto, Bamote Baal, de onde se via parte do povo de Israel acampado. Era uma visão estratégica. O rei queria que o profeta contemplasse seus alvos. Ali, Balaque ofereceu sacrifícios, 7 altares com 7 bois e 7 carneiros. Era um ritual meticuloso, carregado de formalidade e simbolismo. Um gesto humano tentando manipular o divino. Depois dos sacrifícios, Balaão se afastou, buscando ouvir o que Deus lhe diria. E, surpreendentemente, Deus veio ao seu encontro. Quando Balaão voltou, estava com o coração cheio de uma palavra diferente daquela que o rei esperava. Ele levantou os olhos, olhou para os israelitas e declarou não uma maldição, mas uma bênção. Disse que não podia amaldiçoar quem Deus não amaldiçoava, que não podia denunciar quem o Senhor não condenava. Falou da separação daquele povo, de como era numeroso e forte, e terminou sua fala desejando morrer como os justos de Israel. Balaque ficou indignado. O que me fizeste? Para amaldiçoar meus inimigos te chamei, e eis que só os abençoaste. Mas Balaão não recuou. Disse que só poderia dizer o que o Senhor colocasse em sua boca. Mesmo assim, o rei não desistiu. Levou Balaão a outro lugar. Quem sabe, vendo Israel por outro ângulo, a maldição pudesse surgir. Novamente, 7 altares, 7 bois, 7 carneiros. E outra vez, Balaão foi buscar a palavra do Senhor. A expectativa era de mudança. Mas o que viria em seguida traria ainda mais frustração ao rei.
e revelaria que Balaão, apesar de suas intenções ocultas, não poderia fugir da soberania divina. Mais uma vez, Balaque levou Balaão a outro ponto elevado, o campo de Zofim, no alto do Monte Pisga. Ali, os dois repetiram o ritual: 7 altares, 7 bois, 7 carneiros. Era como se, em cada nova tentativa, o rei acreditasse que pudesse dobrar a vontade de Deus com insistência. Mas não havia sacrifício suficiente que fizesse o céu mudar de opinião. Dessa vez, Balaão não procurou sinais ou presságios. Sabia que Deus já havia decidido o que diria. Então, com o rosto voltado para o acampamento israelita, o Espírito de Deus veio sobre ele. E Balaão proferiu uma segunda profecia, mais firme, mais clara, mais ousada. Ele declarou que Deus não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Senhor havia abençoado Israel e ele não podia revogar. Disse que não havia iniquidade visível naquele povo, que Deus estava com eles e que nenhum encantamento ou feitiçaria poderia prevalecer contra os filhos de Jacó. Era como se, diante dos olhos de Balaão, o povo de Israel já marchasse como um leão preparado para a vitória. Uma visão que provocava temor em seus inimigos e raiva profunda em Balaque. O rei já não conseguia esconder a frustração. Suas palavras transbordaram ira: não os amaldiçoarás, nem ao menos os abençoarás. Balaão, porém, manteve-se firme. Não te disse eu que tudo o que o Senhor me dissesse, isso falaria? Ainda assim, Balaque tentou mais uma vez. Levou o profeta ao cume do Monte Peor, que dava vista ao deserto. Ali, repetiram o ritual sagrado pela terceira vez. Mas Balaão, agora completamente tomado por uma visão profética, deixou de lado qualquer expectativa do rei e se entregou totalmente à inspiração divina. Ele viu o povo de Israel acampado por tribos e, tocado por algo mais profundo, declarou palavras belíssimas. Disse que suas tendas eram formosas, que o povo florescia como jardins junto aos rios, como árvores de aloés plantadas pelo Senhor. Falou de sua força, de sua exaltação e de como Deus os tirara do Egito com poder. E, para espanto de todos, Balaão profetizou algo ainda maior: uma estrela procederá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Não era apenas bênção, era o anúncio de um rei, de um Salvador que ainda viria. Balaque, ao ouvir isso, perdeu o controle. A esperança de manipular o profeta se desfez. Ele o despediu com desprezo. Mas Balaão ainda não havia terminado. Balaque havia desistido de ouvir o que queria. Depois de 3 tentativas frustradas, 3 locais distintos, 3 sacrifícios completos, restava-lhe apenas a raiva e a humilhação. Balaão, por sua vez, preparava-se para voltar para casa, mas algo ainda se movia em seu interior. Ele não podia amaldiçoar Israel, isso já estava claro. Deus o havia impedido de proferir qualquer palavra contra aquele povo. Mas a ganância ainda sussurrava. Balaão não queria voltar de mãos vazias. Ele sabia que o favor de reis custava caro e que Balaque ainda desejava ver Israel enfraquecido. Foi então que, longe dos altares, longe das palavras proféticas, nasceu um plano. Nos bastidores, Balaão aconselhou o rei de Moabe com astúcia. Se Israel não podia ser amaldiçoado, então que fosse seduzido. Se a força espiritual era invencível, talvez o coração humano não fosse. E assim, começou a tomar forma uma estratégia silenciosa, sutil, mas mortal. Moabe e Midian enviaram suas mulheres para seduzir os filhos de Israel. Belas, persuasivas, envolventes, elas se aproximaram com charme e festa. Convidaram os homens para banquetes, para rituais, para cultos a seus deuses. E pouco a pouco, os israelitas cederam. Começaram a comer da mesa dos ídolos. Curvaram-se diante de Baal Peor. O povo que havia sido separado por Deus agora se misturava com práticas pagãs, entregando-se à imoralidade e à idolatria. Era exatamente o que Balaão previra. Israel não cairia pela espada, mas por dentro Deus viu e sua ira se acendeu.
Uma praga se espalhou entre o povo, ceifando milhares de vidas. O acampamento, antes protegido pela bênção, agora era assolado pela disciplina divina. Só cessou quando houve arrependimento e justiça. Balaão, por fora, parecia inocente. Ninguém sabia do conselho dado em segredo, mas o céu sabia. E o nome do profeta, que antes carregava peso de autoridade, passou a ser lembrado com tristeza e desprezo. Foi assim que aquele que ouvira a voz de Deus, que profetizara sobre o Messias, tornou-se símbolo de tropeço. Sua boca havia falado bênçãos, mas seu coração entregou-se à cobiça. O tempo passou, mas as marcas do plano de Balaão permaneceram entre o povo de Deus. A ferida causada pela idolatria e pela imoralidade corroeu a santidade de Israel. E o Senhor não esqueceu o papel que aquele profeta havia desempenhado em segredo. Balaão havia se afastado, voltado para sua terra, mas não para uma vida de arrependimento. Ele seguiu próximo aos midianitas, talvez ainda colhendo os frutos de sua traição disfarçada. Enquanto os homens o viam como um profeta estrangeiro, Deus o via como um traidor que vendera a integridade por recompensas temporárias. O mesmo homem que outrora falara por inspiração divina, agora se aliava aos inimigos do povo que Deus abençoara. O juízo não tardou. Em determinado momento, o Senhor ordenou que Israel se voltasse contra os midianitas. Era uma guerra justa, santa e com propósito claro: julgar a perversidade e limpar a contaminação deixada pela cilada de Baal-Peor. Os soldados israelitas marcharam com zelo e entre os mortos daquela batalha encontraram um rosto conhecido: Balaão. Ele estava ali, do lado oposto. Ao invés de estar entre os que honravam a Deus, ele se encontrava entre os que tramaram contra o povo da aliança. A espada dos israelitas o alcançou, e com sua morte se encerrava a trajetória de um homem que começou ouvindo a voz de Deus, mas terminou lutando contra ela. A Bíblia registra sua queda como um alerta, não apenas como um fato. O nome de Balaão passou a ser lembrado não por suas profecias, mas por sua corrupção. Não por sua visão espiritual, mas por sua ganância. De alguém que tinha tudo para ser exemplo, tornou-se advertência. Sua vida é uma daquelas histórias que, mesmo sem ter começado em rebeldia, termina em ruína. Balaão teve encontros com Deus que muitos jamais tiveram. Mas o que ele fez com esses encontros revela que ouvir a voz do Senhor não basta. É preciso obedecer. É preciso temer. É preciso renunciar ao que seduz, por mais promissor que pareça. Seu fim trágico ecoa como um chamado à vigilância. Pois até quem já falou com Deus pode se perder, se escolher seguir o próprio coração. A história de Balaão se encerra com peso. É como um reflexo triste de alguém que teve contato com o divino, mas escolheu caminhos tortuosos. Ele foi procurado por reis, respeitado por nações e, mais importante, foi ouvido por Deus. Poucos na história experimentaram tamanha proximidade espiritual. E ainda assim, sua vida terminou entre os inimigos do povo de Deus. O que torna a trajetória de Balaão tão marcante é justamente essa contradição. Ele sabia quem era Deus, sabia da santidade do Senhor, da bênção irrevogável sobre Israel, da impossibilidade de manipular o céu com sacrifícios ou promessas. Ele viu com os próprios olhos o anjo do Senhor e ouviu palavras que transformariam qualquer coração, mas escolheu não se submeter. A ruína de Balaão não veio por ignorância, mas por decisão. Ele sabia a verdade, mas amou a recompensa da injustiça. E assim se perdeu. Essa história nos convida a uma reflexão profunda sobre o tipo de fé que estamos construindo. Conhecer a vontade de Deus é importante, mas obedecer a essa vontade, mesmo quando ela confronta nossos desejos, é o que revela um coração íntegro. Balaão ouviu a voz de Deus, mas não amava o caráter de Deus. Queria as palavras do céu, mas não queria viver sob a autoridade do céu.
Quantas vezes, no silêncio da consciência, sabemos o que é certo, mas buscamos uma permissão alternativa? Quantas vezes dizemos, vou orar mais uma vez, quando na verdade já conhecemos a resposta? A hesitação de Balaão é muito humana, e por isso sua história nos atinge em cheio. A queda de Balaão nos ensina que dons espirituais não substituem a obediência, que revelações não são garantias de fidelidade, que ouvir a voz de Deus não é o mesmo que segui-lo, e que a ganância, o desejo de aprovação ou reconhecimento podem nos levar a fazer alianças com aquilo que Deus reprova. Hoje, somos chamados a ser diferentes, a viver não apenas com temor, mas com entrega, a renunciar às recompensas passageiras por causa da fidelidade eterna. Que o fim de Balaão nos desperte para escolher a integridade antes do interesse, a submissão antes do prestígio, o coração de Deus antes da voz do povo. Se você gostou da história de Balaão e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.